Satisfação em vê-la. Senhoras e senhores senadores, senhores, aí os nossos telespectadores, meu caro senador da Santa Catarina, a bela Santa Catarina, o Dário Velho, que aqui se faz presente. Eu quero chamar a atenção, minha cara senadora Ângela, para dois aspectos importantes dessas movimentações que nós assistimos aqui durante toda essa, eu diria até expectativa, para que a gente pudesse adentrar o caminho de uma saída para o Brasil. Nós fizemos um esforço enorme para que o Senado pudesse apresentar uma pauta. E aí eu quero chamar a atenção dessa questão, senadora Ângela, e aí estou me referindo muito à senhora, porque a senhora, como parceira de caminhada desde 2011, aqui no Senado Federal, e na Câmara, portanto, foi minha companheira também lá de batalha, mas aqui no Senado, mais de perto, a senadora Ângela é testemunho de que desde 2011 a gente clama por essa pauta que agora muita gente passou a chamar, e aí eu fiz questão de dizer isso ao senador Renan, aí o pessoal vira para a gente assim, mas é a pauta do Renan, é a pauta do Renan. O que o senador Renan fez, inclusive, com muita maestria, quero deixar claro isso, inclusive no papel dele, foi exatamente juntar as diversas ideias que tinham aqui na casa e conduzir o processo numa proposta capaz de apontar caminhos. Portanto, eu estou dizendo isso aqui até porque nós já tivemos a oportunidade de conversar. O próprio senador Renan, eu até brinquei com ele, que eu disse, dos 43 projetos listados, um projeto é de autoria do senador Renan. Então o senador Renan não fez uma pauta, senador Garibaldi, para dizer que estava promovendo os seus projetos. O senador Renan organizou uma pauta a partir daquilo que existia na casa. Nós montamos uma comissão do Pacto Federativo aqui, antes de qualquer coisa, antes de debate com o vice-presidente, antes dessa história de ter saído isso ou aquilo na Operação Lava Jato. Portanto, essa pauta o Senado propôs como alternativa para o país. Pode ser até que a gente não vote todos os itens que o senador Renan, inclusive, de forma muito correta, conseguiu organizar. Pode ser que a gente vote só 4. Então, nós precisamos ter, vou usar uma expressão que o senador Renan usou, inclusive, na reunião com o ministro Levi. Isso não se trata de uma gincana votatória. A gente pode chegar à conclusão de que 4 ou 5 projetos vão significar a saída e, portanto, não há necessidade de votar 40. Isso aqui não é uma máquina de produzir sandálias. Isso é uma casa que tem que debater os temas e, portanto, tomar a decisão de votar as matérias a partir daquilo que efetivamente se encaixa. O que nós estamos propondo concretamente é uma pauta que nos ligue à questão dos estados. E não fizemos isso na boca de manifestação, não fizemos isso como resposta aqui, ali, acolá, ou coisa do gênero. Nós fizemos aqui 2 grandes reuniões com o prefeito, senadora Ana Amélia, e com governadores. A senadora Ana Amélia, por exemplo, teve a tarefa, e inclusive fez com brilhantismo, de organizar os pontos que encontram-se com a chamada pauta do Pacto Federativo Municipal. Então, portanto, agora, senadora Ana Amélia, viram para a gente e diz assim, vocês estão na pauta do PMDB, estão na pauta do arranjo, estão na pauta do Renan, nós estamos na pauta que o Senado disse ao governo, que é a pauta que a gente acha que pode ser a saída para o Brasil. Por que o Senado não pode propor alternativas? É só o Executivo que pode mandar de lá para cá? O que o Executivo mandou, nós julgamos insuficiente para responder a esse momento. Esse é o papel dessa casa. Isso não se trata de enfrentamento com o Executivo. Isso se trata de cumprir o papel do Senado da República, de ir ao encontro do desejo, das aspirações e da pauta de estados e municípios. Portanto, é isso. Eu, senadora Ana Amélia, só acredito que vai dar liga quando a gente botar os interesses de estados e municípios para casarem com os interesses da União. Ora, se a gente só vai votar a pauta do Levi aqui, que tem a ver com a União, não vai dar liga.
Até porque cada senador aqui veio para cá para representar o seu estado. Então, portanto, só vai ter saída para o Brasil quando eu conseguir salvar, quando eu conseguir resolver os problemas do meu estado. Quando a gente conseguir resolver o problema do povo brasileiro. Então, portanto, é esse o encontro de pauta. É esse o caminho. Então não se trata aqui de pauta de Renan. Eu vi muita gente dizendo, a pauta do Renan é espuma, a pauta do Renan é isso e aquilo. Essa é a pauta que a gente avalia, que tem que ser discutida. Se chegarmos à conclusão de que nós temos que concentrar esforços para resolver o problema da economia, vamos reduzir a pauta. É isso. É isso que nós estamos fazendo. É esse debate que nós estamos chamando. Agora, aí vai na contramão. A gente fala, senadora Ana Amélia, de uma pauta para tentar criar os fundos, aí vem uma medida provisória que dá uma tungada em 30% dos fundos constitucionais, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, meu caro. Aí não tem condição. Então, assim, eu estou falando no Fundo de Compensação de Perdas, no Fundo de Desenvolvimento Regional. Sei lá, vamos chamar isso aí algo em torno de, o quê? 2, 3 bilhões por ano? Nos fundos, a tungada de 30% nos fundos constitucionais, isso pode representar 12 bilhões. Então, portanto, eu quero discutir esse tema. E aqui, ó, posso falar tranquilamente isso, porque estou falando isso aqui, eu sei que esse é o mesmo sentimento do senador Renan Calheiros. Essa não é a pauta do Renan. Renan é presidente dessa casa e teve exatamente a capacidade de nos juntar. Eu participei, senadora Ana Amélia, de diversas reuniões com o ministro Levin, inclusive na casa do senador Renan, e não sou do PMDB. Poderia citar outros e outros. A senadora Ana Amélia é do PP Senador e, portanto, Walter contribuiu decisivamente para a gente organizar a pauta municipal. A senadora Lúcia Vânia tratou da pauta estadual. O senador Anastasia, tratou dessa coisa da chamada organização dos estados. O senador Anastasia é um senador aqui da oposição. Portanto, tarefa do Senado. Para com essas misturas, com esses trocas-trocas. Toda vez que a gente faz algo desse tipo, é o Senado jogando uma boia para o governo. Não! O Senado está procurando uma boia para salvar o Brasil. E não para salvar governo de partido A ou de partido B, de quem quer que seja. Essa é a nossa obrigação. A nossa obrigação é de construir um caminho para a gente encontrar uma alternativa e uma saída para esse país. Senadora Ana Amélia. Senador Walter Pinheiro, levantei porque a veemência de Vossa Excelência expressa, não indignação, mas expressa, na verdade, a necessidade de que a sociedade brasileira, que está lhe ouvindo e lhe vendo neste momento, entenda as razões pelas quais nós estamos trabalhando intensamente. Não há, como disse Vossa Excelência, partido político envolvido nisso, porque esta é uma causa federativa dos municípios e dos estados. Então, eu queria cumprimentá-lo pela abordagem desse tema e pela forma com que está colocando os pingos nos is dessa matéria. Às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada para que as pessoas não se equivoquem ao entender diferente daquilo que está acontecendo na realidade. E eu queria dizer aqui da alegria que eu tive, comandada por Vossa Excelência, que foi o presidente da nossa, Comissão Especial do Pacto Federativo, porque o relator geral é o senador Fernando Bezerra, ex-prefeito lá de Pernambuco, de um outro partido. Sou senador independente, mas aqui, como eu disse, não temos partido, nós somos defensores da federação. E, como tal, temos que continuar trabalhando assim. Eu fico muito honrada e queria assinar embaixo de tudo que Vossa Excelência está dizendo, para repor no seu devido lugar qual é a nossa função aqui. E se nós não estivermos defendendo isto, nós estaremos descumprindo o que está determinado na Constituição brasileira, porque somos aqui representantes dos estados e essa é a nossa missão, senador. Cumprimentos, eu fico muito honrada de ter compartilhado com Vossa Excelência e compartilhado sempre nesta casa com uma pessoa da sua envergadura, da sua competência e da sua dedicação e compromisso, senador Walter Pinheiro. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Senador Almano, eu estou chamando a atenção disso, porque, por exemplo, Vossa Excelência hoje relatou um projeto importante que a senadora Alice acabou de falar. Então, portanto, nós vamos encaixando essa necessidade, os pontos,
Aí falam para a gente, não, mas vocês estão batendo no governo. Não estou batendo em governo. A nossa obrigação, inclusive, é cobrar de governo. Nós não viemos para cá para ficar igual a cordeirinhos ou talvez até levantadores de mão ou apertadores de botão em painel. Eu não vim aqui para levantar a mão. Quem levanta a mão são aqueles bonecos que ficam em casa de autopeça, que o cara bota um negócio de um ventilador embaixo, aqueles bonecos de plástico ou de borracha, que o bicho fica balançando a mão. Aqui tem senadores da República. Então, portanto, nós temos obrigação. Nós temos obrigação, senadora Vanessa, em defender, como Vossa Excelência ontem defendeu veemente o Amazonas, com uma medida equivocada, numa medida provisória. Portanto, é essa a contribuição, senador Elmano. Qual é o problema? Para isso nós listamos um caminho. Volto a dizer, nós listamos pontos. A conversa que nós tivemos com o Levi, e aí não é essa história de dizer, foi depois que Michel Temer foi isso, foi aquilo. Nós estamos discutindo dívida dos estados aqui, desde a vez passada. O relator, senador, dessa questão dos benefícios, foi exatamente o senador Luiz Henrique. E o senador Luiz Henrique não está mais entre nós. Portanto, o tema que ele tratou, que agora está na Câmara, foi motivado por essas questões de ontem. Pelo amor de Deus. O principal projeto que convalida os benefícios. Então, portanto, é preciso que a gente passe a enxergar desse jeito. Esse é um trabalho que nós estamos cobrando. Eu fui relator da 599 em 2012. Já tem outra medida provisória criando fundo. Então, portanto, é esse trabalho que eu achei importante o Senado fazer e entregar. E o Senado não pode atravessar o ano de 2015 sem votar essas matérias federativas, sem buscar resolver a questão do Brasil. Senador Elmano. Senador Walter, se não votarmos essa matéria, os estados e os municípios vão falir. Estou chegando do Piauí e a semana passada 50 prefeitos se reuniram na associação, dizendo que não tem mais como conduzir seus municípios. Queria só me somar às considerações e ao corajoso pronunciamento de Vossa Excelência e dizer, se essa Casa não tomar urgentemente, não votar uma reformulação do Pacto Federativo, nós vamos ter a falência do Estado brasileiro. E essa falência não vai acontecer nem nos Estados federados. A falência do Estado dar-se-á também pela União. Não há saída para o Estado brasileiro se não discutirmos profundamente agora, não pode ser amanhã. Há uma crise profunda do Estado brasileiro. Temos que reinventá-lo. E a reinvenção do Estado, no meu entendimento, deve começar por esta Casa, que tem a devida competência para tal. Eu me somo e me solidarizo ao pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigado, senador Mano. Eu vou encerrar. Eu acho que, assim, mais do que desabafo, na realidade, eu estou chamando esse tema para entender quais são as nossas responsabilidades. Então, portanto, falo aqui a partir exatamente do que eu acho que tenho enquanto compromisso com o povo do meu Estado, e, portanto, e até com o povo do Brasil. Para isso é que eu fui eleito. Então, portanto, o governo não pode enxergar dessa forma. A mesma coisa é a gente chegar e dizer, não, agora tem pauta-bomba, pauta-bomba. Pauta-bomba é deixar salário de servidor aí, por exemplo, reestruturação, que era um debate que já devia ter sido feito. Aí vai empurrando para frente, empurrando, não se discute. Então, na realidade, se esse Estado tivesse sido reestruturado de forma decente, servidores do Judiciário, do MPU, teriam, inclusive, hoje, remuneração correta. Então, portanto, nós precisamos estruturar esse Estado para o serviço ser prestado. Eu não acho isso que isso seja pauta-bomba, não. Isso é pauta fundamental para a gente, inclusive, estruturar o Estado brasileiro para prestar serviço aos que mais precisam.